Eu estou aqui com a deputada Bia Kicis, autora da PEC do voto impresso, que foi aprovada nesta terça-feira aqui na CCJ. Deputada, explica para a gente uma coisa da proposta. Ali diz que a conferência do voto ela não tem manipulação manual, é numa urna indevassável. Mas aí se o eleitor vê que ele vota num candidato, aí ele vê na caixinha que sai um voto no outro, o que ele pode fazer se ele não pode pegar no voto na conferida, no voto impresso? Ele tem que cancelar, ele vai informar que não confere. Aquele voto impresso não confere com o voto que ele escolheu, digitou na urna, e com isso aquele voto não poderá ser computado. E aí, na comissão especial, nós vamos tratar com detalhes do que vai acontecer, mas o normal é que o voto da urna, aquele voto será cancelado e daí ele teria que votar manualmente. Já existe na lei a previsão de que quando houver algum problema, que o voto passa a ser manual. Se houver algum problema, a urna primeira é substituída ou tem o voto manual. O que é preciso fazer é garantir que, se houver alguma distorção, algum problema, que seja deixado rastro, tá? Desse desvio do voto. E o voto impresso ele vai conferir essa segurança. Tá, então o eleitor, no caso, avisaria o mesário, olha, deu algum problema. Porque aqui. você tem que compor. Primeiro você vê o seu voto digital, confirma. Ao invés de encerrar aí, você vai apertar um botão imprimir. E aí você vai ver o seu voto impresso. E aí vai perguntar se você confirma. Se não estiver batendo, você coloca que não confirmou. Então você vai ter que anular aquele voto e fazer o voto manual. Mas isso é um detalhe que vai ter que ser tratado da comissão especial, porque a lei não trata disso. Então, o que a lei determina é que haja transparência e possibilidade de auditoria no todo o processo do voto digital. Maravilha. Na justificativa do seu projeto de lei, a senhora cita uma notícia do TSE que estimaria que esse voto impresso custaria 1,8 bilhão de reais. E recentemente, ao que parece, a Comissão Mista de Orçamento ainda vai decidir, retirou do fundão eleitoral, que ia para 3,8, vai voltar para 2. Então é daí que veio o dinheiro do voto impresso, é o dinheiro que ia engordar o fundão eleitoral. Como é que nós vamos pagar esse voto impresso? De onde vem o dinheiro? Olha, o voto impresso, na verdade, o Congresso, ele já encaminhou para a Justiça Eleitoral, na última eleição, 250 milhões, que eram suficientes para as urnas eletrônicas com a impressora, porque nós não precisamos fabricar novas urnas, simplesmente acoplar a ela as impressorinhas, que são simples e não são caras. Então, na verdade, essa história de que 1 bilhão e 800, 2 bilhões para voto impresso é balela. Isso já foi provado que não é real. 250 milhões a gente consegue colocar as impressoras. Isso inclui o custo do papel e tinta? Inclui tudo. É uma impressorinha que nem essa de supermercado, que tem em toda a caixa, uma impressorinha simples, que fica protegida por um visor, o eleitor não tem acesso, e esse, pessoal, é o custo da democracia. Então, ainda que fosse mais caro, eu votaria a favor, porque eu não quero ter rapidez para votar e não ter a segurança de que o meu voto foi para o destinatário, aquele que eu, como eleitora, escolhi. Mas a senhora tem alguma dúvida sobre o resultado da eleição de 2018? Olha, o problema não é dizer se tenho dúvida ou não, sobre fraude ou não, porque não cabe a mim provar isso, cabe ao TSE provar que isso não é possível de acontecer. Então aí é que está a questão, não cabe a nós eleitores ficarmos provando, fraude. Eu não vou nem entrar nessa discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tenho convicção, e não é por minha ideia, mas porque já foi mais do que comprovado, inclusive pelos peritos criminais, é que o nosso sistema ele é falho, ele é passível sim de fraude e que nós somos os únicos eleitores do mundo que votamos com urna eletrônica sem impressora. Todos os demais têm impressora para tornar o processo auditável.